Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouquinho de literatura de cordel. Já ouviu falar? Vamos lá, mas antes, nós vamos retomar aqui. Nós vimos aí sobre poemas e vimos os versos, que são cada linha do poema, a estrofe, que é o conjunto de linhas desse poema, e rima, que são palavras que têm a sonoridade parecida. Nós falamos também sobre pontuação nas nossas aulas anteriores, estão lembrados? E para que serve a pontuação? Vamos relembrar? São recursos da escrita utilizados com o objetivo de marcar unidades e sinalizar os limites em frases. Quando estamos falando, a gente dá entonação na nossa voz, não é verdade? E a escrita, como nós precisamos de alguns recursos para marcar essas entoações, ritmos, nós precisamos então da pontuação para dar ritmo, entoação, pausa, não é verdade? Vamos lá, eu trouxe aqui um poema, um trechinho de um cordel. Vamos ler juntos? Um inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu o dito cachorro e o inglês disse então: me enterra esse cachorro, ainda que gaste 1 milhão. Foi ao vigário e lhe disse: morreu cachorra de mim, e urubu no Brasil não poderá dar-lhe fim. Cachorro deixou dinheiro? Perguntou o vigário assim. Me quer enterrar cachorro, disse o vigário. Oh, inglês, você pensa que isso aqui é o país de vocês? Disse o inglês. Oh, cachorro, gasta tudo essa vez. Ele, antes de morrer, um testamento aprontou. Só 4 contos de réis para o vigário deixou. Antes do inglês findar, o vigário suspirou. Essa história parece conhecida? Bom, eu vou aproveitar esse texto que tem algumas pontuações que não falamos ainda, mas antes disso vamos ver um pouquinho sobre o autor, que é o Leandro Gomes de Barros. O primeiro brasileiro a escrever cordéis, produzindo 240 obras campeãs de venda. É o primeiro que se tem registro, certo? Os primeiros registros de cordéis aqui no Brasil, nós temos aí de Leandro Gomes de Barros. Seus cordéis são muito populares no Nordeste brasileiro. Seus poemas alcançaram o Brasil através da obra de Ariano Suassuna, Alto da Compadecida. E esse texto que nós acabamos de ler um trechinho se chama O Testamento do Cachorro. Se você assistir ao Alto da Compadecida, você vai lembrar dessa história que é muito divertida lá nessa obra linda. Então vamos lá, aproveitando aí que esse texto traz algumas pontuações que não falamos ainda, e vamos ver quais são. A interrogação. Você sabe para que serve a interrogação? Se você já sabe, vamos relembrar. Ocorre no fim de uma palavra, frase ou oração para expressar uma dúvida, certo? Quando a gente tem dúvida e pergunta, nós finalizamos essa frase com um ponto de interrogação. Vamos ver exemplo? Em perguntas diretas, como utilizamos? Cachorro deixou dinheiro? Que é o que o vigário perguntou para o inglês. E o ponto de interrogação pode aparecer com um ponto de exclamação. Como é isso, professora? Lembra que eu disse que a pontuação também serve para dar entoação, ritmo? Então, esse é o recurso que utilizamos na escrita, já que a escrita tenta se aproximar com esses recursos da fala. Vamos ver. Você quer falar comigo? Isso é novidade para mim. Percebam que aí eu estou fazendo uma pergunta e ao mesmo tempo, né, eu estou expressando aí
uma dúvida e uma expressão de surpresa, perceberam? E a exclamação sozinha? A própria palavra diz exclamação, quando eu exclamo de algo, ó, utilizado para indicar entonações exclamativas. Mim quer enterrar o cachorro, disse o vigário. Oh, inglês. Perceberam? Quando eu exclamo, e ao final também ó, de frases expressivas, eu também utilizo a exclamação. As frases imperativas apresentam o verbo no modo imperativo e indicam ordem, pedido ou conselho. Entretanto, o ponto de exclamação aparece com frequência nas mensagens de ordem. Quando digo imperativas, imperativo, né, indicam ordem ou um pedido. E nesse caso também pode ser utilizado a exclamação. Vamos ver como? Ana, cale-se agora. Ou então, Rafael, saia já do quarto. Quando eu digo que eu utilizo frases imperativas, né, que eu estou pedindo algo ou comandando algo, eu posso utilizar também o ponto de exclamação. Vamos para mais uma leitura para a gente falar um pouquinho mais sobre a literatura de cordel? Esse texto que nós apreciaremos agora é A Arapuca Feminista, de Costa Sena, é retirado do livro Cordéis que Educam e Transformam. Vamos ler juntos? Eu estava no sofá, assistindo a tela quente, tomando uma cervejinha, o filme estava envolvente. A minha mulher chegou, olhou para mim e falou: "Isso que é vida, gente!" Eu fiquei bem caladinho, para a coisa não piorar. Afinal de contas, ela é a rainha do lar. Pensando bem do meu jeito, quem reivindicou o direito é porque quer trabalhar. Vamos lá, a literatura de cordel, você já conhece? É uma manifestação literária muito popular no Nordeste brasileiro. É um gênero feito em versos, com métrica e rima e caracterizado pela oralidade e por uma linguagem informal. Olha só, ele é caracterizado pela oralidade, muitas vezes acompanhados de um violão, uma certa musicalidade, algo que os repentistas usam muito. E o nome de cordel, vejam bem, tá vendo que é penduradinho em um cordão? O nome de cordel, ele vem de Portugal, é uma literatura trazida pelos portugueses, né? E eram vendidos penduradinhos assim, né? Por isso o nome de literatura de cordel. E a ilustração é muito comum ser feita com xilogravura, através da madeira esculpidinha e carimbada para fazer a ilustração dos cordéis. É muito interessante, não é? E a literatura de cordel, elas retratavam a realidade lá no sertão nordestino e tem a utilização de humor, ironia, satirização e é fonte de informação para os moradores da região. Uma coisa muito bacana de acrescentar aqui, né, por ser fonte de informação, é algo que era bem recorrente os nordestinos buscarem, né, pelos cordéis para acreditar em uma determinada notícia. Acreditam? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!